queridos irmãos e queridas irmãs, é sempre uma alegria quando escolhemos buscar a companhia do nosso Mestre Jesus. Sabemos, por tudo que Ele nos deixou e por tudo que Ele nos ensinou, que Ele sempre está disponível para nós. Mas é necessário que nós também estejamos disponíveis para Ele. Ou seja, é muito importante que eu almeje, que eu deseje essa aproximação. É muito importante que eu compreenda verdadeiramente que através da minha aproximação com o meu Mestre, eu fico mais próxima da minha essência divina. Porque o Pai, que é meu e que é do meu Mestre também, que é esse Deus de amor e bondade, Ele disse que a todos nós, Ele disse isso através do seu Filho, do nosso irmão maior Jesus, que Ele estaria conosco sempre e que nós deveríamos buscá-lo. Como? Cumprindo sua lei. E como eu posso cumprir algo que desconheço? Então busquemos aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, busquemos aqui o conhecimento, aquilo que vai nos fortalecer, aquilo que vai nortear, que vai balizar a nossa caminhada. Na Casa Espírita temos aprendido e praticado não rituais, mas hábitos novos para que a nossa vida seja uma vida mais saudável, uma vida mais próxima dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E a prece, ela é um caminho. A prece nos aproxima, a prece me faz compreender a importância do meu espírito, me faz entender que as coisas materiais são importantes e muitas vezes vitais, mas elas não podem ser mais importantes do que o meu entendimento da eternidade do meu espírito. Tudo que é material vai passar. Eu devo cuidar da matéria que abriga o meu espírito, mas não e jamais colocar essa matéria à frente, dar a ela mais importância do que eu dou ao meu espírito. E aí eu preciso conhecer as leis divinas, eu preciso desejar praticá-las, eu preciso estar na prática do amor, do perdão, do reconhecimento de que sozinha eu nada sou. Eu preciso do auxílio do meu próximo para caminhar. Então, todas essas reflexões eu entendo como uma forma de prece, como eu também posso internamente no meu coração recitar uma prece com o coração, uma prece que eu já conheço, o Pai Nosso, a Ave Maria, ou uma prece que nasça do meu coração. Jesus, Mestre querido, permita que os teus prepostos, permita que os seus prepostos estejam conosco, estejam comigo, porque eu desejo muito estar com eles. E aí, então, eu pego o Evangelho. Desculpem, eu falei pego o Evangelho, mas eu peguei o Livro dos Espíritos. Eu pego, então, o Evangelho e vou abrir, aparentemente de forma aleatória, mas nunca é o acaso, porque eu nunca estou só. E como eu já higienizei os meus pensamentos, como eu já dediquei esse momento a esse encontro, a essa reflexão com os ensinamentos de Jesus, eu não tenho dúvida que aqui comigo estão os amigos espirituais, o meu mentor, o nosso anjo protetor. Capítulo 27. Pedi e obtereis. Interessante nesse início como que nós falamos da prece, né, da importância. E aí o item é o item 16, que é uma citação de Paulo na primeira carta aos Coríntios. E ele diz assim: se eu não entender, o subtítulo desse capítulo, né, de Pedi e obtereis, é preces inteligíveis. Se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora,
mas a minha inteligência não colhe fruto. Se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem do número daqueles que só entendem a sua própria língua responderá amém no final da vossa ação de graça, já que ele não entende o que dizeis? Não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. Então, o que Paulo diz aqui aos Coríntios? Quando você faz uma prece com o coração e a sua compreensão, a sua mente, o seu pensamento compreende o que você está dizendo, ok. Mas que eu que estou ouvindo você fazer a prece e eu não entendo, eu não sei o significado daquelas palavras que eu estou ouvindo, embora o meu coração seja tocado por aquele momento, pelo tom com que você diz, né? Paulo vai nos lembrar aqui que nesse momento, eu que estou ouvindo, mas não compreendo, eu não me edifico, eu não evoluo, porque eu não sei do que o outro está falando. Então, preces inteligíveis, o meu coração precisa sentir, mas a minha mente também precisa compreender. E aí, meus irmãos, a evangelho-terapia, ela traz o evangelho para a minha vivência no dia a dia. E muitas vezes, quando nós estamos no mundo de relação, nós dizemos coisas que para nós é clara, é cristalina, mas para aquele a quem dizemos, a quem falamos, não é. Então, acho que nesse momento Jesus também está nos dizendo assim, fique atento, fique atenta. Quando você vai falar com alguém, tenha certeza que essa pessoa com quem você está conversando compreende o que você está dizendo. As preces inteligíveis, né? Porque quando Jesus disse assim, faça ao outro aquilo que você quer que seja feito. Quando você acudir um pequeno, alguém em dificuldade, é a mim que você está acudindo, servindo e cuidando. Ele nos diz isso, o nosso mestre. Então, quando eu vou falar com alguém e eu presto atenção se aquela pessoa compreende o que eu estou dizendo, eu preciso ter, é uma forma de cuidar, é uma forma de me preocupar com o meu próximo e falar com ele numa linguagem que ele entenda. E caso ele não entenda, eu estou disponível para trocar as palavras por outras que para ele faça sentido, que sejam familiares a ele. Não é? Então, as preces inteligíveis é quando aquilo que eu falo, eu compreendo. Quando nós aqui, nessa casa de amor, que é a casa de Zicorta, nós fazemos os estudos, né? E nós temos o estudo sistematizado da doutrina espírita, nós seguimos estudos que a nossa federação nos fornece de forma brilhante e gratuita, né? Com acesso a todos nós, estudo do evangelho, cada palavra que eu não sei o significado, porque eu nem falo, aquela palavra não faz parte do meu vocabulário, eu preciso entender o que ela significa. Então, o meu coração tem que entender. E aí, eu vou compartilhar com vocês uma angústia que eu trago na minha infância. Eu fui criada e cresci na Igreja Católica, e era algo que me agradava profundamente. Profundamente. Ir à missa, eu gostava muito. E eu me lembro o quão angustiada eu ficava quando eu ouvi essa citação, que era mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E eu voltava para casa, talvez com os meus 8 anos de idade, isso me angustiava de uma forma brutal, doía, sabe, em mim, porque eu me considerava uma pessoa rica, eu tinha tudo, eu tinha brinquedo, eu tinha alimento, eu tinha casa, eu tinha carinho, eu tinha quem cuidasse de mim, eu tinha quem cuidasse da minha roupa, da minha cama, enfim, aquilo me dava uma sensação de riqueza extraordinária. Eu falava, Jesus, então, se um camelo passa no buraco de uma agulha, o que era inimaginável para mim, como um animal vai passar no buraco de uma agulha? Então eu nunca vou entrar no reino dos céus.
E que tristeza tomava conta do meu coração. Até que eu descobri que camelo não era um animal, mas era uma corda. Então, quanto sofrimento a ignorância nos traz. E ninguém é obrigado a saber. Eu não posso ter vergonha de dizer que não sei. Eu tenho que simplesmente admitir que eu não sei, para que alguém me explique. Então, as preces inteligíveis, elas precisam sair do meu coração, mas é preciso que a minha mente, que o meu racional compreenda, para que aí sim, essa prece, ela robusteça dentro de mim, me alimentando, me fortalecendo e me fazendo caminhar em direção à luz. Que possamos assim, mais uma vez, agradecer a esse Pai de amor e bondade, agradecer a essa casa que nos acolhe e agradecer essa oportunidade bendita de em 10 minutos abrir o Evangelho, reler um trecho de um capítulo importantíssimo, que é Pedi e obtereis. Entender o que isso significa, lembrar que as preces são importantes. E muitas pessoas dizem, mas Deus sabe do que eu preciso. O ato de pedir também trabalha a minha humildade. E que assim estejamos hoje mais próximas do nosso Mestre do que estávamos ontem. Graças a Deus.